excelência diante do nosso Deus. Que Deus abençoe nossos adolescentes para que eles possam continuar crescendo no conhecimento e na graça de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E nós temos esta alegria de estar na casa de Deus, ainda mais quando nós temos visitante ilustre para apresentar. E eu quero convidar o Gabriel Cabido Múcio Hampton. Ele nasceu no dia 13 de maio deste ano de 2024 e é filho de Jarley Fernandes Hampton e Jamile Cabido Múcio Hampton. E tem um irmãozinho chamado Samuel, que tem 2 aninhos, e veio assim o Gabriel trazer grande alegria para esta família. Os familiares que estiverem aqui presentes também serão muito bem-vindos nesse momento a estar aqui conosco, quando nós queremos consagrá-lo diante do Senhor, o pequeno Gabriel. E eu quero convidar a igreja, como sempre, a ler a sua Bíblia. O Evangelho escreveu São Lucas, capítulo 2, verso 52. É um texto maravilhoso que diz exatamente assim: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. O meu desejo, né, Gabriel? Está olhando sério para mim, né? Sou eu que vou te segurar já já. Que você cresça também como Cristo cresceu, em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Crescer em sabedoria, vocês vão ensiná-los, vão ajudá-los na educação. Crescer em estatura é desejar que ele tenha muita saúde, venha a crescer, ser forte. Mas em graça diante de Deus, cabe ao papai e à mamãe ensiná-lo no caminho em que deva andar. E isso vocês estão fazendo. Hoje é um marco na vida de vocês e na vida dele, porque ele está sendo consagrado ao Senhor. E por isso nós vamos orar pela vida do Gabriel. Olha como ele presta atenção, né? Gostei de ver, né? Ele é reflexivo, vai ser filósofo, hein? Vamos orar. Você pode estender a sua mão direita sobre a vida dele? Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela vida e pela vinda do Gabriel a este mundo. Te louvamos, ó Deus, porque esta criança é fruto de oração e sabemos que é presente do Senhor para esta família. Meu Deus, a nossa oração nesta noite é que ele cresça de forma tríplice, como Cristo cresceu, em sabedoria, em estatura e em graça diante de ti e diante dos homens. Por isso, ó Deus, consagramos o pequeno Gabriel no teu altar, para que ele possa ter muita saúde, para que ele possa, ó Deus, ser um homem sábio, mas que acima de tudo, ó Deus, ele possa confessar um dia que Jesus Cristo é o Senhor da sua história. Eu peço a bênção do Senhor sobre a vida dele, sobre a sua família, e faço esta oração, ó Deus, consagrando a Ti, como ministro do Evangelho, diante desta igreja, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém e amém. Uma salva de palmas aí, né, gente? Gabriel. Ó, parabéns aos papais. Meu bem, depois de ver ele assim, até me animou. Tão calminho, né? Que bênção. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, sem mais delongas, no Santo Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do verso 38 em diante. Esse é o texto que nós vamos meditar nesta noite, noite festiva na casa do Senhor, em que iremos celebrar a ceia do Senhor. Nós combinamos, juntamente com o corpo diaconal, para realizarmos a ceia do Senhor um mês, domingo de manhã, outro mês, domingo à noite,
para que todos possam participar. Alguns, às vezes, que não podem vir de manhã, podem vir à noite, estarão participando da ceia. E assim todos estarão participando também. E aí nós vamos celebrar hoje, junto com os irmãos, nesse horário da noite, para a glória do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 38, nos ensina assim: E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo: Tu, que destrói o templo, e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Da mesma maneira também, os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desça agora da cruz, e crê-lo-emos. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde o meio-dia houve trevas sobre toda a terra, e até as 3 horas. E perto das 3 horas, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente, este era filho de Deus. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós te amamos, nós te adoramos. Nós estamos aqui, ó Deus, somente pela graça do Senhor. Nossos corações, ó Pai, estão abertos para ouvir a tua voz, para ouvir o teu recado. E nós reconhecemos que quando a tua palavra é lida e explicada, é a boca do Senhor falando diretamente aos nossos corações. Pedimos ao Senhor que tudo aquilo que for contrário à exaltação do nome de Cristo, que caia por terra em nome de Jesus. Pai, que o teu Espírito Santo trabalhe de uma forma agora poderosa como sempre tem trabalhado, para que possamos entender o teu recado, não só para compreender, mas principalmente para praticar na nossa vida diária. É a oração que eu faço agradecido em nome de Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Meus queridos, o texto diz que o véu do templo se rasgou. O texto diz que a terra tremeu no ato da crucificação, que as rochas rolaram, que os santos que dormiam foram ressuscitados. E bem para frente eu pretendo uma hora dar um estudo a respeito de que ressurreição e que aconteceu nesse texto sobre isso. E a gente vê aqui manifestações diante daquilo que aconteceu no ato da crucificação de Cristo. Mas vem a pergunta: o que de fato foi essencial? O que de fato foi importante com todos esses fenômenos que aqui aparecem nesse texto sagrado? Certamente eu entendo que o mais importante não foi porque a terra tremeu. O mais importante não foi porque os corpos foram ressuscitados, ou porque houve um rompimento do véu no templo judaico. Eu não creio que isso tenha sido a manifestação mais importante no ato da crucificação de Jesus Cristo.
Meus irmãos, a grande questão, o grande efeito especial que aconteceu aqui nesse texto, não foi a manifestação visível, mas foi a manifestação invisível. E a pergunta certa a se fazer é: qual foi a manifestação mais poderosa, mais importante no ato da crucificação? O que Jesus realizou de modo tão essencial, que está firmado aqui nessas linguagens simbólicas, misturadas com eventos sobrenaturais no ato da crucificação? Meus irmãos, nessas manifestações ali na crucificação, nós podemos encontrar simbolizações de fato daquilo que estava acontecendo no campo espiritual e não somente no campo físico, quando todos presenciaram aqueles fenômenos. E é por isso que eu quero pensar com os irmãos por alguns minutos quais as manifestações da crucificação de Jesus para as nossas vidas. Quais as manifestações da crucificação de Jesus para as nossas vidas. Em primeiro lugar, eu entendo nesse texto que as manifestações da crucificação de Cristo nos revelou de forma clara a origem da salvação. Vamos falar juntos? Nos revelou de forma clara a origem da salvação. Vamos ler comigo o verso 51? Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Meus irmãos e amigos, notem comigo aqui que o primeiro fator dessa manifestação foi exatamente com o véu do templo. E aqui o texto é muito claro ao nos mostrar que o véu do templo, o véu de Jerusalém, se rasgou. Mas talvez você fale: pastor, isso é algo fácil de compreensão. Mas eu quero relembrar com os irmãos que este véu aqui não era um véu qualquer. Não era um véu como talvez nós temos aqui, essa cortina que você pode puxar e pode rasgar. Ela é bem macia, bem molinha, é um véu quase que de seda. O véu do templo não era igual a esse daqui. De acordo com o texto bíblico, com a tradição judaica, era um material muito espesso, denso, quase que impossível de ser rasgado, era grosso. Meus irmãos, o templo de Salomão tinha 30 côvados de altura, conforme você pode ver em 1 Reis, capítulo 6, versículo 2. Só que Herodes, ele manda aumentar a altura do templo para 40 côvados. E de acordo com os escritos de Flávio Joséfo, quem foi Flávio Joséfo? Um historiador que viveu no primeiro século do cristianismo. Ele pôde dizer isso, que o véu do templo, ele realmente era grosso, ele realmente era muito alto e era impossível de ser rasgado. Meus irmãos, nós não temos total certeza de que é um côvado, e aqui se compara em metros e em centímetros, mas naquilo que nós conseguimos aproximar dentro do que é côvado na cultura bíblica, podemos entender então que este véu tinha no mínimo 18 metros de altura. Quantos metros nós temos aqui, do chão até o teto, irmão Henrique? 5? 6 metros? 7? 7 metros. Agora imagine colocar mais 11 metros para cima. É quase a altura do prédio, né? Um véu de 18 metros de altura. Esse era o véu, mais ou menos, na medida do templo no Novo Testamento. E sabe o que me chama a atenção? Flávio Joséfo disse também que o véu tinha cerca de 12 centímetros de espessura. E ele ainda afirmou que se cavalos pudessem puxar o véu de lados opostos, mesmo assim, os cavalos mais fortes não poderiam partir aquele véu, porque ele era muito resistente. E basta ainda observar que se você olhar a narrativa de Êxodo, capítulo 26, verso 31 a 33, nos ensina que além desse véu ser grosso, ele era trançado e ele era feito de um material azul, roxo e escarlate, de um linho muito fino, todos juntos e torcido e bem grosso. E aonde esse véu tão grosso, tão bonito, tão exuberante, tão alto ficava? Ele ficava exatamente na separação entre o local santo do templo com o santo dos santos. E isso mostra para nós, para aqueles que entendem da palavra, que lá, naquele local chamado Santo dos Santos, só o sumo sacerdote é quem poderia entrar. Quantas vezes por ano?
Uma vez por ano. Você encontra isso em Hebreus 9, verso 6 e o verso 7. E quando então o sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer o sacrifício, ele só podia falar com Deus nesta época. Ele não podia falar com Deus todos os dias, porque havia uma separação. Aquele véu era colocado para simbolizar esta separação. Tudo um ritualismo religioso judaico. Mas aí aconteceu algo que foi um marco para a história mundial. Pois com a crucificação, com a morte de Jesus Cristo, mais ou menos a 1,5 km dali do Gólgota, lá dentro daquele templo, o texto diz que este véu se rasgou de forma sobrenatural, por inteiro, de alto a baixo. Meus irmãos, isso foi algo fenomenológico. E notem que ele foi rasgado não de baixo para cima, ele foi rasgado de cima para baixo, ou seja, o Santo dos Santos era um lugar de separação dentro da religiosidade judaica. O Santo dos Santos era a representação de toda a separação de Deus para com os homens que haviam pecado diante de Deus. E foi exatamente nesse Santo dos Santos que, pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz, a 1,5 km do templo, toda a resolução da salvação humana, toda a resolução que nos trouxe vida eterna, foi manifestada. E nessa manifestação começou mostrando justamente dentro da religião, dentro daquilo que o ser humano estava construindo, e mostrando para todos aqueles sacerdotes judaicos corruptos que a salvação só poderia ser resolvida não de baixo para cima, mas de cima para baixo. Louvado seja o nome do Senhor. Era de Deus para o homem, do céu para a terra, do absoluto para o relativo, do eterno para o temporal. É o Deus Todo-Poderoso manifestando a sua graça, sua bondade, dando o seu Filho para morrer naquela cruz em nosso lugar. Meus irmãos, se não fosse de cima para baixo, do céu para a terra, nada poderia ter acontecido para nos salvar. Nada. E o que é incrível, que foi um paradigma absolutamente distinto e diferente daquele que a religião estabelecia. Porque por causa do pecado, a religião teve que ser montada. A religião então teve que fazer o véu. Um véu grosso, um véu denso, um véu bonito, para mostrar a separação do santo para o santo dos santos. A religião pendura o véu. A religião determinou a separação. A religião é que passou a dizer quem agradava ou quem não agradava a Deus, quem entrava, quem não entrava. A religião estava mais fechando o caminho, impedindo o olhar, não permitia a penetração do homem comum na presença de Deus, porque o homem era pecador, não fazia concessões. A religião judaica, por incrível que pareça, sempre colocou regras para o homem ficar realmente longe, porque era impossível chegar à presença de Deus. E assim, meus irmãos, por mais assustador que pareça, ele ainda hoje, quando eu olho para a história das religiões do mundo, a religião está tentando mais afastar as pessoas de Deus do que aproximá-las de Jesus Cristo. E com isso, a religião cria regras, doutrinas, para que se torne um fardo pesado ao homem, fazendo com que o homem, por suas próprias forças, chegue à presença do Senhor. Isso é mentira. Nós jamais iremos por nossas próprias forças encontrar o caminho da salvação, se não for a graça de Deus sobre nossas vidas, como diz Efésios 2, 8 e 9. Pela graça nós somos salvos, por meio da fé. E isso vem de quem? Vem de Deus. Não vem de nós, mas vem de Deus. Os sacerdotes humanos, até hoje, estão determinando sacrifícios para o povo. Meus irmãos, o próprio Jesus disse em Mateus 9,13 que ele queria misericórdia e não sacrifícios. Mateus 9,13. Então a pergunta que eu faço é: por que ainda hoje vivemos vendo pessoas carregando cruzes pelas estradas, fazendo promessas em nome de uma fé familiar que é passada de pai para filho, e a pessoa faz achando que isso agrada a Deus? Se Cristo já foi o nosso sacrifício eterno, se Cristo já pagou o preço, se Cristo já fez tudo isso para nos ligar ao Pai. E meus irmãos, muitas pessoas fazem isso com o coração sincero, achando que estão agradando a Deus. Em nome de Jesus, vamos entender isso.
Jesus já é o nosso sacrifício. Jesus já foi aquele, o Cordeiro de Deus, puro, santo, imaculado, que derramou sangue precioso. Pelo sangue de Jesus, o véu se rasgou. A separação que nós tínhamos para com Deus acabou. Em Cristo nós podemos estar na presença de Deus para sempre. Ah, meus queridos irmãos, Jesus, Ele é o nosso único mediador. É por isso que eu não preciso procurar ninguém para me levar a Deus, a não ser Jesus Cristo. Você pode ver em 1 Timóteo 2,5, que diz ali que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, e ninguém mais. Não há sacerdote nenhum na terra que pode nos levar, pode nos mediar a Deus. Pastor nenhum, padre nenhum, líder religioso nenhum. Ninguém nos leva a Deus a não ser Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, por gentileza, Hebreus, capítulo 10, verso 19. Hebreus, capítulo 10, verso 19. Olha que palavra forte, poderosa, que o autor aos Hebreus deixou registrado para nós, que eu creio que seja realmente o apóstolo Paulo. Hebreus 10, 19 diz: tendo, pois, irmãos, o quê? Ousadia, para fazer o quê? Para entrar no santuário. O que era o santuário? Santo dos santos. De que maneira? Pelo sangue de Jesus. Hebreus 10, 19, agora o verso 20. Pelo novo e vivo caminho, Ele nos consagrou pelo véu, isto é, a sua carne. A carne de Cristo foi rasgado naquela cruz. O véu foi rasgado de alto a baixo. Irmãos, isso prova para mim e para você. A salvação tem uma origem e ela começa em Deus. Nós não precisamos de homens para nos levar a Deus. O véu se rasgou de cima para baixo. Isso nos revela que a origem da salvação sempre foi de Deus. Deus nos escolheu, foi dele a salvação. Começou com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. E mais, diz Apocalipse 13:8, desde a eternidade, antes da fundação deste mundo, Deus já tinha planejado este plano maravilhoso de salvação, de mandar o seu Filho único morrer naquela cruz, para derramar o seu sangue, para nos colocar agora lá dentro do Santo dos Santos para sempre. Essa é a ideia. A salvação nos faz sair daquela posição de homens e mulheres que estavam separados de Deus, mas pelo sangue de Cristo nós somos feitos filhos de Deus para sempre. Enquanto o sacerdote humano nos mostra que só ele pode ir falar com Deus. Imagine só, toda vez que o Júlio quiser falar com Deus, ele vem aqui à igreja: pastor, eu vim aqui conversar com o senhor, eu preciso me confessar, eu tenho que falar algumas coisas. A Bel tem hora que queima o arroz lá em casa, eu estou ficando com raiva dela, e eu sei que isso é pecado. Aí eu falo: querido, então faz o seguinte, leia 3 Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, está perdoado, está resolvido o seu problema, vai em paz. O que vai acontecer com o Júlio? Ele vai se tornar dependente de quem espiritualmente? De mim. Eu sou um homem com um chamado sobrenatural, mas sou um homem comum. Eu vou orientá-lo na palavra, vou orar por ele, mas se ele quiser falar com Deus, ele pode falar aonde ele estiver e abrir o coração, e é certo que Deus o ouvirá. Sabe por quê? Porque Cristo rasgou esse véu que nos separava de Deus. Cristo, pelo seu sangue, nos deu essa liberdade de falarmos com Deus. Cristo se tornou o nosso Emanuel. E o que é Emanuel? Deus conosco. O Deus presente. Deus que tomou a nossa âncora da salvação e nos fixou exatamente lá, no lugar impossível de ficar, no Santo dos Santos, e isso pelo sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, da onde o senhor está tirando isso? Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 6, verso 19. Veja comigo agora, Hebreus capítulo 6, verso 19 e o verso 20. Diz a palavra do Senhor: ao qual, Hebreus 6,19, temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu. E olha o verso 20, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente
sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo é o nosso sumo sacerdote, não é pastor, não é padre, é Cristo. E nós temos certeza que a âncora da nossa alma, ela penetrou lá no Santo dos Santos, não por nosso merecimento, não porque somos santos, mas porque fomos santificados pelo sangue de Cristo, derramado na cruz em nosso lugar. Ah, meus irmãos, isto é salvação perfeita. Isto é salvação eterna. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus, porque hoje eu e você não precisamos ficar do lado de fora do templo. Nós podemos entrar diante do Senhor, como estamos agora, na presença de Deus. E essa manifestação de Jesus na cruz nos mostra e nos revela que a âncora da nossa alma está no Santo dos Santos para todos sempre. Jesus inverteu a ordem. Não era mais para expulsar, era para fixar dentro do Santo dos Santos. E digo mais, de lá ninguém mais poderá nos tirar. Ninguém. Se você ler João 6,37, diz o quê? Todo aquele que o Pai me enviar, de maneira alguma eu lançarei fora. Uma vez salvo, salvo para sempre. Vamos falar juntos? Uma vez salvo, salvos para sempre. É por isso que podemos entrar confiadamente no Santo dos Santos, porque em Jesus nós somos um povo eleito especial. 1 Pedro 2,9 diz: nós somos propriedade exclusiva de Deus para sempre, pelo sangue de Jesus Cristo. Isso não é maravilhoso demais? Meus irmãos, a resultância da cruz nos revelou a origem da salvação, e a origem da salvação começa em Deus. Tudo começa em Deus e tudo terminará em Deus. Aleluia! Você está preparado e certo disso? Que pelo sangue de Jesus, você também tem a âncora da sua alma fincada lá no Santo dos Santos? Você tem certeza que é salvo por Cristo? Você tem certeza que Jesus é Senhor da sua vida? Se você ainda não tem, diga para Ele: Jesus, pegue a âncora da minha alma também, pelo teu sangue me purifica e me lance para sempre no Santo dos Santos, porque é lá que eu quero viver por toda a eternidade, face a face contigo, te adorando para sempre. Esta foi a primeira lição. A primeira manifestação da cruz, a origem da salvação está em Jesus. O véu denso, impossível de rasgar, foi rasgado no ato da crucificação, de cima para baixo, revelando que a salvação começa em Deus. Segunda lição, o efeito da crucificação, essa manifestação fenomenológica que aconteceu no ato da morte de Cristo, também nos revela a consequência desta salvação. Veja comigo o verso 54. Então o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor. E o que eles disseram? Verdadeiramente, esse homem era filho de Deus. Qual é a consequência agora dessa salvação que começa em Deus? Jesus foi tentado, Jesus foi humilhado, Jesus foi esmagado, Jesus foi esbofeteado, Jesus foi cuspido, Jesus passou por tudo aquilo por amor a mim, por amor a você, para nos dar a vitória, para nos dar salvação, para nos dar perdão dos nossos pecados. Ele se fez homem, Ele conheceu nossas fraquezas, Jesus viveu o nosso corpo, Ele viveu todos os processos de nossas fraquezas na carne. E somente Jesus sabe perfeitamente o que você sente, o que eu sinto, porque Ele, além de nos criar, viveu nesse corpo. Ele conhece melhor a nossa dor do que nós mesmos. Ele sabe o que você está pensando, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe quais são as suas aflições na sua família, Ele conhece você. E como consequência de você ter entregado a sua vida ao Senhor, você pode dizer, como disse o salmista no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Jesus se transformou na rocha da nossa salvação para sempre. Ele nos deu estabilidade emocional, estabilidade espiritual. Pelo sangue de Jesus, nós recebemos paz na alma. Pelo sangue de Jesus, nós temos agora uma nova vida. Pelo sangue de Jesus, não precisamos de ninguém para nos levar a Deus, porque podemos falar diretamente com Deus, algo impossível de acontecer dentro da religião judaica. Meus irmãos, mas eu começo a entender também
que Jesus não só nos criou, como também viveu nossa dor, como Ele sabe o que estamos passando, mas Jesus também está nos ensinando através da sua palavra, que nós temos que ter cuidado, quando nós recebemos essa tão grande salvação, porque às vezes as pessoas começam a enfrentar algumas adversidades, e aí ela quer então ter uma resposta de Deus, e muitos diante da tribulação, procuram pastores, sacerdotes, apóstolos, missionários, profetas, gurus, de tudo quanto é forma de religião, para interceder por eles, para dar uma resposta. Às vezes eu fico vendo pessoas falando, coloca o teu copo d'água aí do lado da televisão. Aí você diz, pastor, tem algum problema nisso? Muito. Eu sempre digo para os meus alunos que isso aqui para mim, se eu vou orar para Deus abençoar essa água, isso aqui é macumba evangélica. Para que Deus vai abençoar esse copo d'água? Está gostosa. Se a bênção de Deus está aqui dentro, eu não só vou beber toda a água, como eu vou botar a mão na caixa d'água da igreja. Senhor, abençoe toda essa água, que eu quero tomar banho dela. Isso é esoterismo, irmãos. Deus não vai colocar bênção dentro de uma água ou de um óleo ungido. Deus, Ele está disposto a abençoar diretamente a sua vida, a minha vida. É pelo sangue de Cristo que nós somos abençoados. E eu fico pensando, por que as pessoas acham que só esses religiosos têm acesso a Deus? Só eles é quem tem a oração forte, oração dos 318 pastores. Eu devo ter aqui uns 5 ou 6 pastores na igreja, né? Falta muito ainda, né? Vou começar a consagrar alguns aqui, Edelto. Está preparado? Quito, né? Vou consagrar. Porque aí eu vou fazer um corredor aqui de 318, vai ser uma oração poderosa. Pergunta a vocês, a oração do pastor é mais forte do que a oração de um irmão, de uma irmã? É ou não é? Não. Toda a nossa oração chega junto diante de Deus. Nós temos liberdade para falar com Deus. O pastor é levantado por Deus como um homem comum com um chamado sobrenatural para ensinar a palavra. Mas o pastor não é um homem sobrenatural que vai orar e vai curar alguém. Meus irmãos, quem cura é Cristo. Vira e mexe eu vejo pessoas falando, eis o grande homem de Deus, o maior profeta que Deus levantou no Brasil. Isso me estremece por dentro. A glória não tem que ser dada para homens, a glória tem que ser dada para o sumo sacerdote, Cristo Jesus. As pessoas estão em busca de eventos, mais eventos religiosos, de libertação. Coloca uma faixa na frente da igreja, hoje teremos culto de milagres e maravilhas. É aqui que eu tenho que entrar. Culto onde você vai receber a chave da casa própria. Culto que você vai receber o seu carro novo. Meus irmãos, aonde está na Bíblia Deus oferecendo isso? Meus irmãos, as pessoas estão confundindo. Cristo é o nosso sumo sacerdote, o seu sangue foi derramado para nos dar o maior tesouro que nós nunca iríamos conseguir com o nosso dinheiro, a salvação, o perdão de nossas almas, porque o dinheiro fica, o patrimônio fica, propriedades vão ficar. Eu tenho andado pelos cemitérios aqui dessa cidade, tenho visto, irmãos, quantas pessoas morrendo. Só sexta-feira, quando eu fui lá no velório do irmão Francisco, eu estava vendo ali que aquelas alas todas estavam completas. Vários velórios, cerca de 5 sepultamentos ao mesmo tempo, só sexta-feira. Quantas pessoas estão partindo para a eternidade? E o que elas estão levando? Nada, a não ser a sua experiência com Deus. Meus irmãos, Jesus soube na carne o que era ser gente. Jesus não era só criador. Ele, pelo seu sangue, entendeu e mostrou para mim e para você que somente aquele ato de amor na cruz é que poderia nos dar uma vida plena nesta terra. Então eu não preciso de homens para me levar a Deus, porque Jesus é o meu mediador. Nós somos habitantes da eternidade, não por causa de líderes religiosos, somos habitantes da eternidade por causa do sangue de Jesus. O véu se rasgou, Deus tomou iniciativa, foi de alto a baixo. Por isso, irmãos, não precisamos de ninguém para nos levar a Deus. Religiosidade nenhuma poderá nos dar paz. Jesus rasgou todas as doutrinas sistemáticas que aprisionavam o homem a uma religião, doutrinas sistemáticas criadas pelo ser humano. Meus irmãos, a manifestação da cruz, ou seja, o resultado da cruz, abalou todas as relativizações do chão, que nós chamamos de sólido, de terra, porque a Bíblia diz que quando Cristo foi morto, a terra tremeu. A morte de Jesus mostrou que a nossa solidez não está nessa terra, a nossa solidez está nos céus, de onde aguardamos o Senhor Jesus Cristo voltar. Meus irmãos,
O texto diz que a terra não suportou a invasão de Deus, a sua justiça vindo sobre Jesus Cristo, a ira de Deus manifestando sobre o seu Filho. A cruz foi a ação de Deus nessa terra. O véu se rasgou, corpos ressuscitaram, efeitos aconteceram de tal maneira que foi tão incrível aquele momento, tudo se escurecendo, que aquele centurião, um homem romano, rude, um homem que comandava cerca de 100 soldados de guerra, um homem acostumado a ver sangue sendo espirrado, um homem acostumado a cortar cabeças de pessoas, este era o centurião. Quando ele vê todos esses fenômenos acontecendo, ele vê o sangue de Jesus vertendo, ele então não consegue suportar mais, e ele dá um grito, e ele disse: verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Isso está em Mateus 27, verso 54. Ele se quebrantou, ele viu que Jesus era Senhor, a natureza gemeu, tudo abalou. Sabe que isso nos ensina que não importa onde estivermos, não importa a situação que você possa viver hoje, não importa se você está até mesmo morto no seu pecado, insensível à voz de Deus, Jesus rasgou o véu que separava Deus de você. O sangue dele foi derramado naquela cruz, porque ele entende você melhor do que você mesmo. Ou seja, sobre tudo aquilo que Jesus carregou na cruz, os nossos pecados estavam sobre ele. Ele reverteu isso em consequências maravilhosas: vida, paz, salvação, plenitude, alegria, refrigério para a alma. É isso que Jesus ofereceu através do seu sangue. E quero dizer mais: Jesus sabe onde você mora, Jesus sabe da sua história, desde quando você estava no ventre da sua mãe. Ele te criou, e Ele separou esta noite para ser a noite mais especial da sua vida, para você poder também ter a âncora da sua alma jogada no Santo dos Santos para sempre, tendo o seu nome escrito no livro da vida, por causa do sangue dele derramado naquela cruz. É por isso que eu vejo que a cruz acaba com esse esmagamento da nossa autoimagem, provocada pelas nossas iniquidades. A religião quer que sejamos um ser sem vida. A religião quer rasgar o véu de baixo para cima. É isso que a religião faz. Mas não é a religião que te salva, não é a igreja batista que te salva, é somente Jesus Cristo, o Senhor da glória, que rasgou o véu de cima para baixo por causa do seu sangue, é que te dá salvação. A religião quer que sejamos verdadeiros bonecos nas mãos de sacerdotes humanos como ventrílocos. A religião quer que sejamos turistas que precisam de guias para segurar na mão e levar para andar nesta vida. Meus irmãos, a religião leva a pessoa à religiosidade. Eu sou muito religioso, graças a Deus. Você consegue amar e perdoar? Nem sempre. Você é uma pessoa que consegue ver uma vida santa? Mais ou menos. Você lê a Bíblia? Raro ler a Bíblia. Então que religião é essa? Que fé é essa? Religião não salva, religião não transforma. Jesus sim, Ele salva. Ele sim é a nossa religião, é Ele que nos liga ao Pai, Ele nos transforma, Ele nos ensina a viver o caminho de vida, um caminho de vitória. Meus irmãos, guardem essa frase no seu coração: a religião sempre nos levará à posição de pedintes a homem que pedem a Deus. Repete isso comigo, por gentileza. A religião sempre nos levará à posição de pedintes a homens que pedem a Deus. Por que estamos pedindo a homens que pedem a Deus? Você pode falar diretamente com Deus, Ele te ouvirá pelo sangue de Jesus. Eu e você em Cristo não precisamos de ninguém para nos levar a Deus. E eu falo com convicção, já que o véu foi rasgado, nós somos salvos e não subredimidos. Nós somos salvos, como Paulo disse em Efésios, pela graça, por meio da fé. E isso vem de Jesus e não preciso falar mais nada, porque Ele já nos deu salvação completa e perpétua. Aleluia! Isso é maravilhoso. Meus irmãos, a religião não muda a vida, mas Jesus muda a vida. E esta fé em Jesus traz mudança. É por isso que cada dia mais o mundo tem piorado, porque o mundo não tem tido fé em Jesus Cristo. O mundo só fala que conhece Jesus, que crê em Jesus, mas até os demônios creem e estremecem diante de Jesus. Porque se o mundo amasse a Deus, não teríamos tanta violência. Se o mundo amasse a Deus, não teríamos tantas separações de casais. Se o mundo amasse a Deus, não teria tantos jovens buscando alívio nas drogas, nos prazeres dessa terra. Se o mundo amasse a Deus, não teríamos tantas pessoas escravas dos vícios.
O problema é que as pessoas preferem templos, religiosidade, do que Jesus. Antes do templo, eu preciso estar com Deus primeiro. Primeiro Deus, consequência de estar com Deus, é estar no templo junto com os irmãos. Ter intimidade com Deus. E só tem intimidade com Deus quem tem a âncora da sua alma lançada no Santo dos Santos para sempre. E qual é o prazer daquele que tem a âncora lançada no Santo dos Santos? Como diz o Salmo 84, verso 10: eu prefiro estar um dia na casa de Deus do que 1000 em outro lugar. Estar na presença de Deus é consequência de estar com Deus. Você pode repetir isso comigo? Estar na presença de Deus é consequência de estar com Deus. Estar aqui na igreja só vale a pena se no dia a dia eu de fato sou de Jesus e amo a Jesus. Porque quem ama Jesus, ama estar na presença do Senhor. Esta é a segunda lição, a consequência da salvação. Somos transformados em templos do Espírito Santo para sempre. Você e eu somos templo do Espírito Santo. Vamos falar juntos? Você e eu somos templo do Espírito Santo para sempre. Por fim, eu vejo que essas manifestações da cruz de Cristo nos concedeu a maior vitória que poderíamos receber na nossa vida: vida eterna, vida em abundância. Jesus disse o quê? Eu vim para que tenham e a tenham em abundância, aqui e para sempre. Mas abra sua Bíblia agora no capítulo 28, versículo 2 ao versículo 7. Mateus, capítulo 28, continuação deste evento fenomenológico da crucificação. Cristo tinha sido sepultado, e agora vem o terceiro dia. Diz assim Mateus 28, verso 2: eis que houver um grande terremoto. Olha só, outro fenômeno acontecendo. Um terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou fazendo o quê? Removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. Seu aspecto era como relâmpago, suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e ficaram como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Olha que palavra poderosa no verso 6. Vamos ler juntos? Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vamos ler só essa primeira parte? Ele não está aqui. Jesus não foi derrotado pela morte. Jesus venceu a morte. Jesus é Senhor da glória. E aí a fala do anjo no verso 7 foi: e depois, ou seja, não fique aqui vislumbrado com este fenômeno ao redor de vocês. Vão correndo agora, imediatamente, digam aos discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis, e eu vou-lo tenho dito. Meus irmãos e amigos, prestem atenção no que eu vou lhes falar. A partir deste momento, a morte não teria mais a última palavra na vida. Jesus triunfou sobre a morte. Jesus instalou a ressurreição por si mesmo. Jesus inaugurou a imortalidade, a eternidade para todos os seus servos que iriam entrar um dia nos céus quando encarasse com a morte. Jesus venceu o último inimigo, como diz 1 Coríntios 15, 58. Onde está, ó morte, a tua vitória? E por que Jesus fez isso? Porque só com a morte dele é que poderíamos ser justificados diante de Deus. O que é ser justificado? Às vezes eu faço algumas perguntas e vejo pessoas que não conseguem responder isso. O que é ser justificado? Quando você comete um erro e você quer tentar explicar por que cometeu o erro, você está fazendo o quê? Se justificando. Olha, eu roubei aquele pão, tá bonito, hein? Porque eu estava com fome. Então acho que eu vou pegar de uma vez, né? Tem problema, não, né? Já coloco aqui dentro do paletó, né? Aí alguém fala: pastor, o senhor roubou o pão. Mas eu estava com fome. Eu estou me justificando diante de um erro que eu cometi. Então, quando Jesus nos justifica, o que ele faz? Ele olha para o Pai,
Ele olha para você, Ele olha para mim. Quando nós o confessamos como Senhor da nossa vida, Ele fala: Pai, este meu filho é pecador, é miserável, errou. Ele está confessando aqui que ele fez mesmo, ele pegou o pão, mas ele está reconhecendo que é falha. Ele está reconhecendo que ele não vai mais fazer isso, que isso feriu o coração do Senhor. Então eu estou me justificando por ele, porque o meu sangue foi derramado para justificá-lo dessa atitude. Isso é justificação. Só que agora é o seguinte: o que Jesus fala é aquilo que ele falou com todas as outras pessoas: vai e não peques mais. Não é toda hora você pecar e falar: Deus é Pai, Deus perdoa. Sim, Deus é Pai, Deus perdoa, mas Deus é justo, Deus puxa a corda, e nós precisamos o quê? Viver uma vida de santidade. Por isso que a cruz foi o triunfo de Cristo sobre os poderes do mal, porque só Cristo deu o privilégio do homem e da mulher, pecadores, miseráveis, longe do Senhor, ter o privilégio de serem justificados, sem merecer, mas por causa do grande amor de Deus. É por isso que incansavelmente eu falo João 3,16, e a igreja também pode falar comigo: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, não pereça mais, ou seja, a âncora da sua alma está lançada lá no Santo dos Santos para sempre. Você tem certeza que a sua alma está como esta âncora que Hebreus falou, lançada no Santo dos Santos? Foi exatamente nessa cruz que Jesus nos deu o privilégio de sermos justificados, que Jesus ali também expôs ao ridículo o poder de Satanás, o poder dos demônios. Porque na cruz Jesus pagou o preço que eu e você tínhamos de delito contra o Pai. E quando nós lemos Colossenses 2, 14 e 15, nós entendemos Paulo quando ele falou isso. Cristo, pelo seu sangue, cancelou o escrito de dívida, ele riscou a cédula que estava contra nós, as suas ordenanças, ou seja, tudo que era contrário à nossa vida, Jesus pagou o preço, o sangue foi derramado, e ele cravou nossa dívida naquela cruz. E ao fazer isso, o que mais Paulo vai dizer? Colossenses 2, verso 15, ele despojou é jogou por terra, ele venceu, ele humilhou, e humilhou quem? Os principados e potestades. Quem são os principados e potestades? O príncipe das trevas, todo o império do mal, Satanás e seus demônios. E o que Paulo fala no final do versículo 15? Expôs eles publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Jesus na cruz humilhou todo o império do mal. Recentemente eu disse aqui que em todas as cidades espalhadas por esse mundo existem principados e potestades, poderes do mal que estão tentando destruir famílias, poderes do mal que estão tentando destruir jovens, adultos, crianças, idosos, poderes do mal que querem afastar as pessoas de Deus, que querem tirar a alegria da pessoa ouvir a palavra de Deus. Aquele poder que os ricos da cidade não conseguem discernir, aquele poder do mal que os médicos, com toda a sabedoria, com todo estudo, não conseguem enxergar, porque eles estão por aí agindo, estão em volta de cada um de nós o tempo todo. Esses principados têm muitos nomes que são conhecidos, eles estão andando o tempo todo, governando nações, governando regiões, governando cidades, governando a política. Meus irmãos, esses principados e potestades governam instituição, estão por aí, cuidando de muitas instituições para depreciar a família, para depreciar a fé em Jesus Cristo. Há uma quantidade enorme de demônios espalhados ao nosso redor. E nós podemos entender uma coisa: se isso nos assusta, não devemos ficar mais assustados, porque nós, pelo sangue de Jesus, não temos mais medo dos principados e potestades, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu e você somos blindados pelo sangue de Jesus. Nada pode nos acontecer se nós somos de Jesus. Entenda isso. Jesus despojou desses principados e potestades e os expôs publicamente ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Por isso que a cruz é Deus desprezando Satanás, é Deus derrotando Satanás para sempre. Aleluia. Meus irmãos, mesmo que esses principados estejam por aí, atormentando vidas, não há poder maior do que o nome de Jesus.
só em pronunciar o nome de Jesus, eles caem por terra. Quando as pessoas estão oprimidas, e essas pessoas conhecem Jesus, naquela hora elas estão libertas, e essas potestades caem por terra. A pessoa, quando é liberta por Jesus, ela não paga mais um centavo sequer, em mãe de santo nenhum, em consulta espiritual nenhuma. Elas não poderão mais ter medo de nenhum problema do mal, porque a partir de agora, em Cristo, elas encontram a verdadeira paz. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz de Cristo é completa, é de dentro para fora. Você será sempre feliz em Jesus. Jesus saqueou as forças do inferno. Jesus tem todo o poder no céu e na terra. É por isso, meus irmãos, quem crê em Jesus vive de glória em glória. A morte de Jesus foi revertida em plenitude de vida e ressurreição. Satanás foi esmagado por Cristo naquela cruz, cumprindo-se a profecia de Gênesis 3, que da semente da mulher viria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. E quando você lê Romanos 16, 19 e 20, que diz: o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Não somos nós, é o Deus de paz, é Cristo Jesus, é o Senhor da glória, é o triunfante Deus, é aquele que derramou sangue por nós. Você tem esse Deus de paz na sua vida? Jesus que triunfou, Jesus que venceu. Jesus, queridos, nos oferece vitória completa. Eu acho linda aquela música que nós cantamos: vitória tenho em Cristo, meu mestre divino, comprou-me com sangue remido. Não é tão bonita essa música? Quando você entende esta música, você sabe, eu e você temos não uma vitória qualquer, não uma medalha de uma Olimpíada qualquer, nós temos vitória, e vitória completa. Fala comigo junto: eu e você temos vitória completa em Cristo. E é essa alegria que nós temos de estar na casa de Deus, para celebrar a ceia do Senhor, porque todas essas manifestações fenomenológicas na crucificação e na ressurreição nos trouxe vitória completa, nos permitiu ser participantes do Santo dos Santos para sempre. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Quem sabe você é muito religioso, é muito religiosa. Eu não estou te oferecendo ser membro da Igreja Batista. Eu estou dizendo para você que só há um único caminho. Este caminho se chama Jesus Cristo. Ele está acima de qualquer religião. Jesus Cristo, pelo seu sangue, que foi vertido naquela cruz, nos deu o maior tesouro da nossa alma, o perdão dos nossos pecados e a certeza da vida eterna. Talvez hoje seja o momento mais importante da sua história. O importante de você olhar para todas as manifestações que aconteceram na crucificação, manifestações que aconteceram na ressurreição, manifestações que têm acontecido através da história, e entender que tudo isso aconteceu porque Deus te ama, e Deus quer que você o confesse, e diga que você realmente crê que Jesus é o único, suficiente, eterno Senhor e Salvador da sua vida. Isaías disse que Ele levou sobre si nossas enfermidades. No capítulo 53 de Isaías ele fala: Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Na cruz, Jesus foi a causa de todos os efeitos especiais da nossa salvação, para nos dar vitória completa, vitória em Cristo. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé em nome de Jesus. Eu quero dar uma oportunidade muito especial para você que entrou aqui nesta noite. Talvez você esteja passando o pior momento da sua história, pior fase da sua vida familiar, pior fase da sua vida financeira, pior fase da sua vida relacional. Talvez hoje você esteja frio, desanimado na fé. Você já foi um crente mais fiel, uma crente mais fiel, mas as mágoas inundaram o teu coração. As decepções com os bastidores de uma igreja fez você ficar chateado e não quis mais saber de igreja. Não olhe somente para a igreja, olhe para o dono da igreja, que é Jesus Cristo. Quem sabe você hoje não está pronto de entregar os pontos. Jesus quer te dar vitória completa. Ele quer que você se reconcilie com Ele, não com religião, mas com Ele.
porque Ele é o único que pode jogar você, a âncora da sua alma, no Santo dos Santos para sempre. E esse Jesus está aqui agora, entre nós e em nós. Ele bate a porta do teu coração e Ele diz: ei, eu estou aqui, acalme teu coração, eu te criei, eu te acompanho, fui eu quem trouxe você aqui nesta noite. Jesus bate a porta do teu coração, te oferecendo esta vitória completa, salvação completa, perdão que é para sempre pelo sangue de Jesus. Jesus está dizendo que Ele te justifica, que Ele te regenera e que Ele te terá santidade diariamente pelo teu Espírito Santo. É por isso que eu faço essa pergunta a você. Você quer entregar a sua vida a Jesus nesta noite e dizer: Senhor, a minha vida está uma bagunça e eu preciso de Ti. A minha vida está sem sentido e eu preciso de Ti. Eu não preciso de religião, eu preciso de Jesus Cristo. Eu quero te convidar, onde você estiver, saia do seu lugar, venha aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero te dar um abraço, eu quero dizer para você, que bom que você está aqui, que eu e você estaremos juntos, nesta âncora lançada no Santo dos Santos, para sempre um dia. Se você entende isso, venha aqui à frente, entregue a sua vida a Jesus, e você entenderá o que é ter a vida mais feliz deste mundo, mesmo na adversidade, tendo Cristo, o sumo sacerdote da sua alma, presente na sua história. Se você quer fazer isso, pode vir. Talvez você esteja afastado da igreja, venha, reconcilie-se com Deus. Talvez hoje você esteja vivendo uma vida de frieza na fé, e você precisa fazer isso hoje. Não sabemos a fila da morte, é a fila mais desorganizada que existe. Crianças, adultos, idosos, todos estão morrendo diariamente. Mas a pergunta é: onde passaremos a eternidade? Eu tenho certeza que o meu Redentor vive, e no dia que eu partir para a eternidade, eu estarei vendo face a face para todos sempre. Mas você tem essa certeza? Eu quero te dar essa oportunidade. Pode vir aqui à frente em nome de Jesus. Eu não quero demorar, eu vou encerrar porque vamos celebrar a ceia. Mas eu preciso fazer este apelo. E eu quero colocar a sua vida diante de Deus. Se você não quer sair do seu lugar, apenas levante a sua mão e diga: sim, eu quero. Eu preciso de Jesus na minha vida. Pode levantar a sua mão bem alto. Deus está aí, Ele está vendo o seu coração, Ele conhece você. Há alguém? Vamos orar. Pai, como é bom ter vitória completa em Jesus Cristo. Ó Deus, para nós é um privilégio poder estar na Tua casa, saber de todos esses eventos fenomenológicos que aconteceram lá na crucificação. Saber, ó Deus, mais uma vez, de que a salvação é obra do Senhor, veio de cima para baixo, o véu se rasgou, e hoje nós temos livre acesso a Ti. Obrigado, ó Deus, porque estar na Tua casa para nós é consequência daquele que é salvo. Para nós é um privilégio, é um prazer estar nos átrios do Senhor, encontrar nos Teus altares alegria, Senhor, é a nossa grande motivação. Ó Pai, eu quero colocar a vida de cada pessoa aqui nesta noite que entrou, para Te adorar, para ouvir a Tua voz. Ó Deus, que possamos relembrar diariamente de tudo o que Cristo fez por nós naquela cruz. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que nós não precisamos de nenhum mediador para nos levar a Ti, que Cristo é o nosso sumo sacerdote para sempre. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o nosso intercessor jurídico, é o Senhor quem cuida de nós, é o nosso advogado fiel. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque Tu és o nosso intercessor existencial, que está falando ao Pai, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Obrigado, ó Deus, porque só o Senhor entende o que nós estamos passando, só o Senhor entende o que estamos vivendo. Obrigado, ó Deus, porque estamos livres de qualquer religiosidade, porque em Cristo nós somos verdadeiramente livres para sempre. Obrigado, Senhor, porque para nós estar aqui reunidos na Tua casa é um privilégio, é emocionante, e viver em comunhão é a coisa que iremos fazer para sempre nos céus contigo. Eu peço a bênção do Senhor sobre cada vida e sobre aqueles que talvez, ó Deus, estão aqui,
e aí, talvez, Pai, ainda não compreenderam esta mensagem da cruz. Que o Teu Espírito, Senhor, trabalhe de uma forma poderosa, e que esta semente possa germinar ao saírem daqui, e que possam também confessar que Jesus é o seu único, eterno e suficiente Salvador. Eu faço esta oração e agradeço, em nome de Jesus, a razão da nossa vida. Amém e amém. Eu quero convidar os nossos diáconos para vir à frente, convido os irmãos a se assentarem, e quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Quero também lembrar, com muito carinho, que este é um momento muito especial que nós temos na igreja, que é um momento santo. Por isso não falamos que é santa a ceia, porque os elementos não são santos. É o momento da ceia que é santo, todos nós em comunhão na presença do Senhor. Você que é membro de uma outra igreja evangélica, está em comunhão com a sua igreja, você pode participar conosco aqui nesta noite, nesta celebração da ceia do Senhor. E eu quero convidar você a ler comigo 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Essa palavra está sendo projetada aqui para os irmãos e podemos ler juntos esse texto para facilitar nesta noite a leitura. Vamos ler? Porque recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Verso 24. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Verso 25. Vamos ler juntos? Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Verso 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Mas aí tem uma resposta, verso 28. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Este é um autoexame. Este é o seu momento com Deus. Feche os seus olhos, converse com o Senhor. Talvez haja mágoas no teu coração. Talvez você falou algo que não deveria ter falado. Quem sabe você não precisa pedir perdão a alguém nesta noite. Faça isso após este culto. Talvez você julgou alguma pessoa e falou dela e aquilo feriu o coração dela. Isso está te incomodando. Talvez você tenha tido algum tipo de pecado que você sabe que desagradou o coração de Deus. Por isso que não é para levantar e ir embora, é para participar. Em momento algum o texto fala que você não pode participar, mas o texto diz: examine-se, olhe para si mesmo, converse com Deus, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar de toda a injustiça. Vamos orar. Obrigado, Jesus, pelo teu perdão. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue derramado naquela cruz em nosso favor. Obrigado, Jesus, porque tu és o nosso sumo sacerdote. Obrigado, Jesus, que podemos falar livremente contigo e falar com Deus através do teu sangue derramado naquela cruz por nós. Obrigado, Jesus, porque o teu sangue é passaporte para uma nova vida. Obrigado, Jesus, porque pelo teu sangue nós somos perdoados e purificados para sempre. Obrigado, Jesus, porque nesta noite o Senhor está ouvindo nossas orações. O Senhor é perdoador. E ajuda-nos, Senhor, pelo teu Espírito Santo, a que vivamos uma vida segundo o teu coração.
amar, perdoar e viver uma vida digna na Tua presença. A fazer do nosso corpo, de fato, um corpo que reflita como o templo do Teu Espírito Santo verdadeiro. Eu peço a Tua bênção, Senhor, crendo que o Senhor está ouvindo cada oração neste lugar e que este momento tão santo na Tua igreja seja agradável a Ti, em nome de Jesus, nosso sumo sacerdote, a razão da nossa vida. Amém. Nós vamos adorar o Senhor enquanto os elementos serão distribuídos. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar do Calvário.
Alguém ficou sem receber os elementos? Levante uma de suas mãos. Todos receberam? Amém. Continuemos. Eu aqui com Jesus, na vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar, sua glória pra sempre vou ter. Se eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, e por uma coroa trocar. Pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Agora vamos parar. O texto diz, no partir do verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, participemos do pão. Convido o irmão Edelton. Agradeço ao Senhor pelo corpo dele rasgado naquela cruz em nosso lugar. Querido Deus, obrigado, Senhor Deus, porque no lugar do meu corpo, o Senhor ofereceu o único Filho. E por causa da morte do meu Senhor Jesus Cristo, nós somos salvos, ó Deus. Te louvamos profundamente por isto, Senhor Deus. Pela esperança que isso traz de que um dia estaremos na Tua face e Te conheceremos do mesmo jeito que somos conhecidos e Te veremos, Senhor Deus, do mesmo jeito que somos vistos. Obrigado, Senhor Deus, porque somos Teus filhos. Obrigado porque o Senhor fez tudo por nós. Obrigado porque tudo, Senhor, naquela cruz expressava o Teu máximo amor por nós. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Teu Filho tomou o nosso lugar. E por isso podemos tomar o lugar de filhos agora diante de Ti. É a oração que humildemente Te fazemos. Em nome e por amor de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém, Senhor. Aleluia. Cantemos a segunda estrofe. Sangue que Jesus verteu é divino, eficaz.
Diz o verso 25, semelhante modo. Depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Este é o cálice do novo pacto, da nova aliança. Porque agora em Cristo nós temos perdão, salvação, estamos lançados, a nossa âncora da alma no Santo dos Santos para sempre. E Deus nos deu um privilégio, a consequência, podemos ser um no Senhor. Eu convido você a ficar em pé. Se você se sentir à vontade, você pode trocar o cálice com quem está do seu lado e pode dizer: em Jesus nós somos um. Em Jesus nós somos um. Louvado seja o nome de Jesus. Em memória do Senhor Jesus Cristo, participemos desse cálice que representa que pelo sangue de Cristo nós somos um no Senhor. Convido o nosso irmão Marcos, ore ao Senhor agradecendo pelo sangue de Cristo derramado na cruz em nosso lugar. Senhor nosso Deus, Pai que está nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu sangue derramado na cruz, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pelo amor. Nós te agradecemos, Pai, porque não merecemos que a vergonha da cruz, ó Pai, esteja diante de nós todos os instantes, ó Pai. Pelo teu amor infindo, Senhor, nós somos gratos e queremos, Senhor, dizer que só Tu és Senhor em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus e Teu Filho que oramos. Amém. Eu quero convidar a igreja ainda em pé, mantenha os seus olhos fechados, que você faça uma oração em frase, onde você estiver, diante daquilo que o Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração neste momento, e depois estarei encerrando com a bênção apostólica. Amém, Jesus, obrigado. Muito obrigado, Deus. Amém, Deus. Louvado seja o teu nome. Amém, Deus. Amém, Jesus. Oh, Deus, obrigado, Jesus. Te agradeço, Senhor, por esse amor que a gente não consegue explicar. Oh, Deus, é verdade, Pai. Aleluia, obrigado, Pai. Amém, Jesus. Obrigado. Amém, meu Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Amém, ó Deus. Amém, Jesus. Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Amém, ó Deus.
Ó Deus. Aqui estamos, ó Deus, como teu povo, um único povo. Somos um povo, ó Deus, pelo teu sangue, que tivemos o privilégio de viver a unidade diante das nossas individualidades. Obrigado porque pelo teu sangue hoje nós temos livre acesso a ti para sempre. Obrigado, Jesus, porque para nós é um motivo de grande alegria estar na tua casa com os nossos irmãos. Que possamos fazer desta alegria a nossa vida diária lá fora, diante das adversidades, diante dos confrontos, diante dos desafios. Que possamos refletir como espelho, ó Deus, a glória do Senhor, por onde quer que vivamos. Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares. Conceda-nos uma semana, ó Pai, de vitória completa. O Senhor conhece a necessidade de cada um aqui nesta noite. Necessidade física, necessidade espiritual, necessidade emocional. E agora, Senhor, que o teu grande amor, amor incondicional, amor como o próprio Paulo pôde descrever, que não tem como medir a altura, a largura ou a profundidade, porque o teu amor excede o nosso entendimento. Que a graça, maravilhosa graça de Jesus Cristo, e que a consolação do teu Santo e Divino Espírito, o nosso intercessor existencial, esteja com a tua igreja aqui e espalhada por este mundo, até aquele grande dia que estaremos contigo para sempre nos céus. É a nossa oração. Amém. Dê um abraço em duas pessoas que você não abraçou hoje e diga para elas: Jesus está contigo. Vamos continuar adorando ao Senhor. Vamos adorar o Senhor com alegria. E logo após eu estarei à porta para os cumprimentos finais com a minha esposa. Mas eu quero perguntar a você que nos visita e quer se batizar, a você que quer fazer parte dessa igreja, você pode me procurar ou procurar o irmão Eduardo. Irmão Eduardo, vem aqui, por favor. Esse jovem bonito senhor aqui, né? Se você quer fazer a preparação para o batismo, nós estamos iniciando a classe de preparação de batismos. Em outubro, se Deus quiser, teremos aqui mais uma festa das águas, uma festa espiritual, onde iremos batizar novos irmãos e irmãs. Então, se você quer fazer a classe de batismo, procure o irmão Eduardo ou me procure, para nós estarmos alinhando o dia que estaremos começando essa classe de batismo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Vamos nos colocar de pé para adorarmos ao Senhor? Convido a igreja a se colocar de pé para adorarmos ao Senhor. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Das trevas